Nós vamos falar sobre a primeira etapa do Arco de Magalhães, a observação da realidade. É nesse momento que os estudantes são convidados a assumir uma postura investigativa diante da própria realidade. E cabe ao professor selecionar ou mediar a escolha de uma situação para ser observada e problematizada. Mas atenção, ela precisa ser concreta, significativa e, acima de tudo, fazer parte do cotidiano dos alunos. Você pode escolher diferentes contextos para esse ponto de partida. Pode ser uma situação local, regional ou até mesmo global, contanto que contribua de fato para a formação integral dos estudantes. Eu vou dar alguns exemplos de algumas situações para ficar mais claro. Situações do ambiente escolar, como desperdício de água, energia ou alimentos. Podem ser problemas da comunidade, como o acúmulo de lixo, falta de saneamento básico ou poluição dos rios. Questões ambientais mais amplas, como as mudanças climáticas, uso excessivo de plásticos e contaminação por microplásticos. Além de temas sociais, como desigualdade, acesso à educação e saúde. Ainda questões científicas do cotidiano, como o uso de medicamentos, importância da vacinação, consumo de produtos industrializados e impacto das tecnologias em nossas vidas. Mas você deve estar se perguntando, após a seleção do contexto, de que forma ele pode ser trabalhado com os alunos na prática? Em primeiro lugar, é fundamental que o professor apresente aos estudantes o contexto selecionado para ser problematizado. E olha, existem muitas formas criativas de fazer isso. Você pode usar uma imagem impactante, um vídeo, um poema, um filme, uma música, uma propaganda, uma notícia ou uma reportagem, ou até mesmo organizar uma aula de campo, como uma visita em torno da escola ou a comunidade. O importante é escolher algo que comunique com clareza o problema que você deseja que os próprios estudantes busquem solucionar. Depois que o contexto é apresentado, chega a hora de colocar os estudantes em ação. Eles devem ser incentivados a observar com atenção a situação e descrever o que estão vendo. Para isso, você pode mediar fazendo perguntas como: o que você está vendo? O que mais chama a sua atenção? Quem está envolvido? Depois que a turma observou e registrou a realidade apresentada, chega um momento crucial dessa etapa: transformar a situação problematizada em uma pergunta. O problema precisa ser registrado na forma de uma pergunta que desperte a curiosidade e exige estudo, reflexão e ação para ser respondida. Vamos a um exemplo prático para você entender melhor. Imagine que o professor escolheu problematizar o contexto do acúmulo de lixo na praça do bairro onde a escola está localizada. Como recurso didático, ele organiza uma aula de campo e leva os estudantes para observar a realidade. A partir do contexto vivenciado e da identificação do problema, uma das perguntas que pode surgir elaborada pelos estudantes é: como se deu o processo de acúmulo de lixo na praça? Consegue ver que não é uma pergunta qualquer? Ela direciona a investigação e aponta para a busca de possível solução. Não se esqueça, é essa pergunta que vai guiar todo o restante das etapas do Arco de Magalhães. Agora me diga, professor, considerando a realidade em que você e seus estudantes estão inseridos, qual contexto merece ser problematizado?